Oi, gente! Toda segunda-feira nós temos o podcast Eli Correia às 19 horas, às 7 da noite, toda segunda-feira, no canal YouTube, o podcast Eli Correia com convidados especiais. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Você que nos acompanha aqui através das Cartas da Saudade, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Vamos lá? Estou esperando então a sua inscrição. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, essa carta fala sobre uma antiga capela. Uma capela, inclusive, que vou mostrar a foto para vocês como está atualmente. E foi nessa capela que tudo aconteceu. Acompanhe essa história. O fantasma da noiva de Taubaté. Eli Correia, me chamo Sônia Rosa e quero contar aqui, no canal YouTube, uma história que eu ouvi. E me foi sugerido que eu contasse essa história no seu canal. E eu fiquei tão impressionada com essa história que resolvi realmente enviá-la para você narrar aí no canal. Uma história que, segundo se conta, ocorreu há pelo menos 60 anos atrás. A história de um casamento em uma capela em Taubaté. Precisamente, Capela Santo Antônio. Capela de Santo Antônio. Ali no interior de São Paulo, município de Taubaté, havia uma mulher que já estava com cerca de 50 anos, chamada Maria Antonieta. Essa mulher, já com seus 50 anos, era solteira, tinha o grande sonho de se casar, sempre alimentou esse sonho de se casar vestida de noiva, como manda o figurino. Ela, Maria Antonieta, tinha verdadeira loucura de se casar e nunca encontrava alguém para realizar esse sonho, lhe satisfazer esse desejo. Um dia, em uma quermesse, Antonieta conheceu Sebastião, conhecido como Bastião, e ela se engraçou com ele. Bastião trabalhava como retireiro, ou seja, ele tirava leite das vacas de uma propriedade rural bem grande ali na região. Trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, tirando leite das vacas. Porém, Bastião tinha um grande defeito. Ele era alcoólatra, gostava de uma bebida. Não eram poucas as vezes que se via Bastião cruzando as pernas, andando pela cidade embriagado. Mas Maria Antonieta viu ali a chance de realizar o seu sonho. Vestida de noiva, de véu e grinalda, entrar numa igreja, se casar, e não se importou com este problema de Bastião de se embriagar. Afinal, ela queria realizar o seu sonho, o de entrar na igreja de véu e grinalda, vestida de noiva. Ela queria muito se casar. Então, Maria Antonieta resolveu aceitar aquele namoro, mesmo sabendo que a bebida iria atrapalhar, e muito, o relacionamento dos dois. Ela foi avisada. Maria Antonieta e Bastião começaram então a namorar oficialmente. E ela estava muito feliz com o namoro com Bastião, porque ele já tinha garantido: eu vou me casar com você, eu vou me casar com você. E não demorou muito que Sebastião realmente quis marcar a data do casamento. Mais do que depressa, ela já toda feliz, toda contente, toda alegre, marcou o dia do casamento. Tomada a decisão do matrimônio, o fazendeiro da região onde Bastião trabalhava ajudou o casal indo à cidade para as providências do casamento, marcando data, acertando os detalhes com o padre que viria para a Capela Santo Antônio celebrar aquela união, abençoar aquele casal. E o horário da cerimônia tinha que se encaixar na rotina de Bastião,
pois ele tirava leite das vacas de manhã e de tarde. O fazendeiro falou: olha, a cerimônia vai ser simples, o padre vai vir aqui, já falei com o padre, mas o Sebastião não pode deixar as obrigações dele. Ok, então tinha que ter um encaixe, deveria ser uma cerimônia rápida, simples, mas rápida. Bom, mas realizaria o sonho de Antonieta, ou de se casar de véu e grinalda com vestido de noiva. E chegou então o tão grande e sonhado dia do casamento. Maria Antonieta e Sebastião, que todos chamavam de Bastião. A Capela Santo Antônio tinha uma escadaria muito grande, uma escadaria meio alta. Bastião chegou para o casamento e talvez pela emoção do matrimônio, ele já tinha cumprido o trabalho dele, né? Fez tudo direitinho, e talvez pela emoção do matrimônio ele bebeu um pouco a mais. Quer dizer, era um costume dele beber, mas no dia do casamento ele não deveria beber. Pelo menos no dia do casamento, ou então pelo menos depois do casamento, mas ele bebeu antes. Bebeu e bebeu bem. Chegou para o casamento, mas chegou totalmente embriagado, muito bêbado mesmo, que precisou até de auxílio dos amigos para subir a escadaria da capela, Capela Santo Antônio. Para poder entrar na capela foi uma dificuldade, um de um lado, outro de outro, levando ele para subir a escada. Bastião estava tão bêbado que mal conseguia ficar em pé lá na igreja, quer dizer, lá na capela. Foi necessário que ele se sentasse numa cadeira enquanto esperava pela noiva. A noiva demora um pouquinho para chegar. Cria aquele suspense, aquela expectativa. O noivo já está lá, dentro da capela, mas sentado. E todo mundo com medo, né? Puxa vida, será que tudo vai correr bem? Embriagado como ele está, pô, ele não deveria ter bebido e beber como ele bebeu. Em seguida, antes da noiva, chega o padre. E o padre vê o Bastião sentado numa cadeira e percebe que o noivo está bêbado. E diz: espera aí. O padre fala: espera aí, vou fazer o casamento desse homem? Vou fazer o casamento deste bêbado? Está totalmente embriagado, não consegue nem ficar em pé. Eu me recuso a celebrar esse casamento. Eu me recuso a celebrar esse casamento, disse o padre, e enérgico, e até meio bravo. Poxa, como é que ele vai celebrar um casamento com o noivo naquele estado? O fazendeiro e os presentes tentaram ali acalmar o padre. Poxa, padre, calma, tenha paciência, padre. O noivo só está um pouquinho bêbado e deve ser devido à emoção de se casar, que ele exagerou um pouco, mas ele não está tão bêbado assim também. E o padre responde: pouquinho? Pouco bêbado? O homem não aguenta ficar em pé. O homem não aguenta ficar em pé. Mas o pessoal tentou mais uma vez. O fazendeiro chamou o padre de lado e convenceu o padre, dizendo que ele realizasse o matrimônio rapidinho, desse uma bênção. Afinal de contas, Maria Antonieta estava tão feliz. Ô padre, a noiva está tão contente, está tão feliz, realizando um sonho que ela traz desde menina e que nunca conseguiu. Padre, celebra o casamento, depois a gente se arranja, depois a gente se ajeita. O padre então, tudo bem. Bom, tudo bem, vou fazer o casamento, mas eu não estou muito de acordo por conta do estado do noivo. O padre foi para a sacristia se trocar. Se trocou, colocou os seus paramentos. Após sair da sacristia, o padre notou que o chão onde Sebastião, ele estava sentado na cadeira, e o chão ali embaixo da cadeira estava molhado. O padre, peraí, olha, o noivo urinou nas calças. O noivo urinou. Sim, Bastião havia se molhado todo, sentado ali naquela cadeira. Olha só em que estado ele estava. Então o padre, vendo aquela urina no chão, o noivo molhado, ele falou: agora eu não realizo o mesmo casamento. Agora não tem jeito. Ficou tão indignado de ver ali Bastião mijado.
Enquanto a noiva não chegava, o Bastião ali sentado, sabe, o padre falou: não, sob hipótese alguma eu vou celebrar esse casamento com o noivo mijado assim. Vocês estão brincando? Brincando com coisa sagrada? Brincando com Cristo? Como pode um homem fazer xixi dentro da igreja? Podem parar tudo, podem parar tudo. Já estava complicado, um noivo que não consegue ficar em pé de tão bêbado eu casar, agora todo mijado. Lamento, mas não há condições de se fazer esse casamento, eu vou embora. E mais uma vez, antes do padre ir embora, tentaram convencer. A noiva já estava chegando, a noiva já estava bem próxima, e ela sonhava tanto realizar o sonho do casamento. E nesse interim começou um bafafá entre os convidados ali aguardando o matrimônio. Uns achavam que a atitude do padre era correta. Poxa, é correta. Outros, que isso? O padre podia fazer o casamento e tudo bem. Foi neste momento que chegou a noiva. Foi nesse momento que chegou a Antonieta, toda arrumada, vestida de noiva, véu e grinalda, aqueles lábios bem vermelhos. Ela passou inclusive aquele pó assim no rosto, bem maquiada. Mas o padre estava irredutível. O padre estava irredutível. É cancelar o casamento, não tem outro jeito. A noiva, com o sonho dela, fazer o quê? A noiva esperou 50 anos para se casar, mas fazer o quê? Com o noivo bêbado e mijado? Não dá. Esse casamento eu não faço. O padre vai então de volta à sacristia, tira a batina, tira os paramentos, pega suas coisas e vai embora. Maria Antonieta, quando viu o padre indo embora, ela entra em desespero, pois o seu grande sonho era se casar. Do jeitinho em que ela estava, de véu e grinalda, vestido de noiva, até ela mesmo foi tentar convencer o padre. Padre, por favor, padre, hoje é o meu dia, padre, o dia que eu tanto esperei na minha vida, padre, não vai embora, faz o casamento do jeito que eu aceito, do jeito que tá, sabe, do jeito que o Sebastião está. Mas o padre não aceitou. Me desculpa, mas esse casamento eu não vou celebrar. Enquanto isso, Bastião ainda se encontrava sentado ali na cadeira, todo mijado, e parecia nem entender o que estava acontecendo ao seu redor, de tão bêbado que estava. Maria Antonieta, desesperada, chorando, desolada, desce a escadaria da capela correndo. Ela tentava ainda no último instante lá embaixo segurar o padre. Ela desce então correndo a escadaria, e foi nessa, chorando, desolada, desesperada, descendo correndo a escadaria da capela, que ela acaba pisando na barra do vestido. E foi nesse momento que ela despenca a escadaria abaixo, vai rolando, e ao chegar lá embaixo, as pessoas correm para socorrer a noiva, correm para socorrê-la, mas nada se podia fazer mais. Maria Antonieta, nesta queda que ela sofreu, se enroscando na barra do vestido, acabou rolando escada abaixo e quebrando o pescoço. Maria Antonieta quebrou o pescoço e nada mais havia o que se fazer. Maria Antonieta morreu nas escadarias da Capela Santo Antônio. E sobre esse acontecimento trágico e ao mesmo tempo inusitado, morrer no dia do casamento, morrer nas escadas de uma igreja, de uma capela, se enroscando na barra do vestido, quer dizer, isso aí acabou virando quase que um debate entre as pessoas em toda a região de Taubaté, pois uns achavam que a tragédia da morte de Antonieta era a culpa do padre. O que custava o padre ter realizado o casamento mesmo com o Bastião bêbado? E outros achavam que não, o padre estava certo, a culpa foi do Sebastião. Por que o Bastião tinha que ter bebido tanto assim, a ponto até de se mijar nas calças? E conforme esse assunto ia se espalhando, esse fato ia circulando, aquele falatório
que o culpado era o padre. Não, o culpado é o Sebastião. Muitos chegaram a dizer que o padre foi insensível, impaciente, intolerante. E o padre soube desses comentários. Soube e disse: bom, se é isso que estão achando, que eu fui intolerante, impaciente, insensível, de agora em diante eu não retorno a essa capela mais. Capela de Santo Antônio para mim acabou. Não vou mais celebrar missas, casamentos, batizados, coisa nenhuma. Acabou. A capela, inclusive, será fechada. E nunca mais o padre voltou àquela igrejinha. O tempo passou, as pessoas foram se mudando, aquela região foi ficando deserta e realmente a capela de Santo Antônio completamente abandonada. Mas algo começou a chamar a atenção. Pessoas que passavam perto da capela, pessoas que tinham aquele caminho de passar por ali, principalmente à noite. Notaram, começaram a ver, começaram a observar uma mulher de branco, uma noiva, lá em cima, lá na capelinha, no começo da escadaria da igreja. Dizem que, inclusive, essa noiva, quando vê algum rapaz, algum moço passar por ali, ela sai daquelas escadarias, daquelas escadas da capela e meio que persegue essa pessoa. Segundo dizem, seria o espírito de Maria Antonieta, mesmo depois de morta, ansiosa para se casar, ansiosa para encontrar um noivo. Dizem ainda mais, não é qualquer pessoa que a vê, e nem qualquer pessoa que ela persegue. Dizem que os rapazes, os homens solteiros que passam por ali, não só a veem, como são perseguidos por ela. Muitos homens já relataram ter visto esse fantasma da noiva nas escadarias da capela de Santo Antônio em Taubaté. E todos sabem, é Maria Antonieta, chamada de a noiva de Taubaté. Até hoje, já em ruínas, a capela está lá. Mas poucos têm coragem de passar naquele local, principalmente à noite. E principalmente se forem homens solteiros, viúvos, separados. É como se o espírito soubesse quem realmente está passando ali. Não só essas pessoas a veem, como ela os persegue. Essa é mais uma história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O fantasma da noiva de Taubaté. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.